Bem, continuando a nossa aula, nós vamos falar sobre o grupo dos vermes. Na realidade, os vermes, eles englobam 3 filos. O primeiro filo é dos plateumintos ou vermes achatados. Euminto significa verme, enquanto platus é achatado. Então, são vermes de corpo achatado dorso-ventralmente. Como exemplo, nós temos as planárias, as tênias e os esquistossomas, esses dois últimos parasitas humanos, tá? Causador da teníase, cercose e da barriga d'água. As planárias têm vida livre, tanto algumas são terrestres e vivem na terra úmida, quanto outras aquáticas, tá? Os plateumintos, pessoal, são animais triblásticos, eles são os primeiros triblásticos, ou seja, os primeiros a apresentar a mesoderme, que é o terceiro tecido embrionário, tá? Eles são acelomados e protostômios, além de apresentar simetria bilateral. Bom, como é que funciona essa história da simetria bilateral? Se observarmos aqui a planária, ela tem uma cabeça. A cabeça nada mais é do que a parte anterior do corpo. O processo de formação da cabeça é chamado pelos biólogos de cefalização. Que vantagens isso traz? Bom, primeira coisa, agrupa os órgãos do sentido na frente do corpo, na parte anterior, que é justamente a parte que invade os ambientes primeiramente, tá? Aumentando a percepção do ambiente e, portanto, aumentando a chance do organismo sobreviver. Junto com a cefalização, se estabelecem a região anterior e posterior do corpo e regiões laterais esquerda e direita, além da região dorsal, que são as costas, e ventral, a barriga. As regiões, essa lateralização favorece, então, a movimentação do animal devido à disposição dos músculos formados justamente pela mesoderme. Então, se esse animal tem mais possibilidades de movimento, ele tem mais chance de procurar alimento, de se esconder de predadores, tá bom? A simetria bilateral se dá porque esse animal pode ser um plano imaginário, pode dividir esse animal em duas partes iguais, tá bom? Bom, em relação ao sistema digestório, ele é um sistema digestório todo aberto, ele é uma cavidade também considerada gastrovascular como nos quinidários. Então, uma vez que o alimento entra aqui pela boca, ele vai ser digerido extracelularmente aqui na cavidade e depois vai sendo absorvido para ter digestão intracelular, tá? O sistema excretor é formado pelas células flama, que correm pelos dois lados do corpo, várias e várias dessas células. Como é que elas funcionam? Imagine aqui que você tenha células que produzem excretas e lançam para a célula flama, que é essa célula amarela. Essa célula tem flagelos aqui, tá? E esses flagelos se movimentam coordenadamente, batem coordenadamente, expulsando do corpo da planária as excretas. Tá? Se essas células estão ao longo de todo o corpo do animal, o sistema excretor é eficiente. É a primeira vez que ocorre um sistema excretor no reino animal. Tá? O sistema nervoso é ganglionar. O que significa isso? São dois gânglios, ou seja, dois conjuntos de neurônios que formam nervos que se estendem lateralmente pelo corpo e nervos transversais. Esse sistema nervoso não é muito sofisticado, mas já é melhor do que o que tinha nos quinidários. Como ele tem dois gânglios nervosos, ele é chamado de ganglionar. Tá? Outros plateumintos são planárias aquáticas, marinhas, e, como vimos anteriormente, a gente tem aqui a solitária, a tênia, e vimos anteriormente também o esquistossoma. Tudo bem? O outro filo de vermes, que é um filo animal, é o dos nemateumintos. Nemato significa fio, euminto, verme. Então, vermes cujo corpo tem forma de fio. Eles são cilíndricos e sem segmentação. As lombrigas são o exemplo mais conhecido. Esses animais são triblásticos, eles são pseudocelomados e, pela primeira vez, os animais apresentam tubo digestório completo. Então, eles são os primeiros com essa característica, eles têm boca e ânus. Aqui nós temos alguns exemplares. Então, é o seguinte, a lombriga aqui à direita, ela tem a boca por onde entra o alimento, percorre todo o tubo digestivo e sai pelo ânus. Qual a vantagem desse processo, desse tubo digestório completo? Os alimentos que já foram processados e estão sendo eliminados não atrapalham a digestão daqueles que foram ingeridos recentemente.
tá? Como era o caso, por exemplo, das planárias, dos quinidários, que acabavam jogando fora restos de alimento e perdiam junto alimentos ainda não digeridos. Tudo bem? Esses vermes, muitos deles são parasitas, mas a grande maioria dos nemateumintos, eles vivem livres no ambiente, principalmente no solo, tá? Para terminar os vermes, vamos falar dos anelídeos. Os anelídeos, eles apresentam também o corpo cilíndrico, só que um corpo cilíndrico com segmentação. A gente vai ver isso aí já nas próximas imagens ampliadas. As minhocas, que estão aqui, os sanguessugas e os poliquetos, que são animais marinhos, são representantes desse grupo. Se você observar a minhoca, ela apresenta o corpo cilíndrico também, como a gente viu os nemateumintos anteriormente, como uma lombriga. A diferença é que os anelídeos têm anéis, têm corpo dividido, segmentado, enquanto os nemateumintos não possuem essas segmentações. Aqui nós podemos observar os segmentos do sanguessuga e também dos poliquetos, tá? Esses animais, eles são triblásticos e protostômios e são os primeiros celomados, os primeiros com uma cavidade corporal verdadeira. Eles são os primeiros a apresentarem um sistema circulatório fechado. O sangue circula apenas dentro de vasos sanguíneos. E a respiração é cutânea nos sanguessugas e nas minhocas e branquial nos poliquetas que vivem no mar, tá? A excreção desses animais, aqui a gente tem uma fatia de minhoca, a excreção é feita por metanefrídeos. O que é isso? Aqui nós temos o celoma e na cavidade celomática existe um líquido celomático para onde as células liberam as excretas. Essas excretas elas vão ser absorvidas por esses nefrídeos e vão ser eliminadas do corpo da minhoca. Cada anel tem um par de metanefrídeos, cada anel dos anelídeos tem um par e eliminam constantemente as excretas que estão no líquido celomático. Bom, uma coisa é importante, nós precisamos lembrar que as minhocas elas têm duas importâncias muito grandes para o solo e para a agricultura. A primeira é que elas, ao se movimentar no solo, elas cavocam galerias que permitem a circulação de ar, arejando o solo e permitindo a respiração das raízes das plantas. Isso é fundamental numa plantação. A outra função é que as fezes da minhoca formam humus. O humus é um fertilizante natural, um adubo natural que vai fertilizar o solo, permitindo um melhor crescimento de plantas. Agora nós vamos fazer exercício para ver o que você aprendeu. Vamos lá?